Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus neste famoso evangelho onde Jesus constitui São Pedro como o primeiro Papa, a cabeça da Igreja. Penso que é um bom dia para falarmos sobre a figura do Papa e sua importância na Igreja. São João inicia a narração da vida pública de Cristo contando-nos como os primeiros discípulos se encontraram com ele e como André lhe apresentou o seu irmão Pedro. O Senhor deu-lhe as boas-vindas com estas palavras: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é a transcrição grega de uma palavra aramaica que quer dizer pedra, rocha, fundamento. Por isso, São João, que escreve em grego, explica o significado do termo empregado por Jesus. Cefas não era nome próprio, mas o Senhor chama assim o apóstolo para aludir à missão que ele desempenharia aqui na terra. Atribuir um nome equivalia a tomar posse da coisa ou da pessoa nomeada. Assim, por exemplo, Deus constituiu Adão como dono da criação e, em sinal desse domínio, mandou-lhe pôr um nome a todas as coisas. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, para lhe dar a entender que seria pai de muitas gerações. Os primeiros cristãos consideraram tão significativo o nome Cefas, que em latim será Pedro, que se tornou corrente chamar-lhe por este nome, o que motivou o esquecimento em boa parte do seu primeiro nome, Simão. O Senhor o chamará com muita frequência Simão Pedro, juntando ao nome próprio a missão e o ofício que lhe confiava. Desde o princípio, Pedro ocupou um lugar único entre os discípulos de Jesus e depois na Igreja. Nas 4 listas do Novo Testamento em que se enumeram os 12 apóstolos, São Pedro ocupa sempre o primeiro lugar. Jesus destaca-o dos outros, apesar de João aparecer como o seu predileto. Hospeda-se na sua casa, paga o tributo pelos dois. As expressões Pedro e os seus companheiros, Pedro e os que o acompanhavam, são significativas. O anjo diz às mulheres: Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Pedro é com muita frequência o porta-voz dos 12, e também é ele quem pede ao Senhor que explique o sentido das parábolas, etc. Todos sabem desta preeminência de Simão. Esta superioridade não se deve à sua personalidade, mas à distinção de que é objeto por parte de Jesus, que lhe concederá de modo solene um poder que será o fundamento da unidade da Igreja e que se prolongará nos seus sucessores até o fim dos tempos. O Romano Pontífice ensina ao Concílio Vaticano II
como sucessor de Pedro, é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Considerando o evangelho de hoje, Jesus diz a Simão Pedro que lhe dará as chaves do reino dos céus. Naqueles tempos de cidades amuralhadas, o ato de entregar as chaves a alguém significava simbolicamente conferir-lhe a autoridade e o cuidado da cidade. Cristo deposita em Pedro a responsabilidade de guardar a igreja e de velar por ela, quer dizer, confere-lhe a autoridade suprema sobre ela. Por sua vez, ligar e desligar, na linguagem semita da época, significava proibir e permitir. Uma antiga expressão dita por Santo Ambrósio resume em muito poucas palavras o conteúdo da doutrina sobre o Romano Pontífice. Onde está Pedro, aí está a Igreja, aí está Deus. Isto significa que Deus quis que sua Igreja não existisse sem a sua cabeça. E Deus quis também que a sua cabeça aqui na Terra fosse um ser humano, apesar de que a sua cabeça propriamente é Cristo. Daí que chamamos o Papa de vigário de Cristo, representante de Cristo. E se o Papa é um ser humano, ele tem a condição de todo ser humano, isto é pecador, assim como Pedro foi pecador. Apesar de tudo, Cristo, estando na cabeça da Igreja, e o Espírito Santo, que é a sua alma, cuidam para que a Igreja não se desvie dos ensinamentos de Nosso Senhor. Assim, a Igreja nunca mudou suas verdades de fé. Se o Papa foi escolhido legitimamente, ele é o representante de Cristo e temos que respeitá-lo, amá-lo e obedecer-lhe. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Procurar ter este respeito pelo Papa, seja quem for, e que rezemos muito por ele para que seja um digno representante de Cristo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.